A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Boa noite, queridos. Diz o salmista: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que esse Deus maravilhoso, perfeito, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos abençoe nesta noite. Mas que nós estejamos realmente dispostos a isso, a receber o Senhor e a cultuá-lo, porque Ele é, de fato, o Senhor de todas as coisas. Deus nos abençoe nesse culto. Nós temos alguns avisos, vou pedir para a Débora já vir para cá. Enquanto isso, dia 10 de junho, encontro do Dias dos Namorados, jantar especial. Nós queremos fazer desta noite um dia realmente especial, onde possa haver carinho, afeto, por que não romantismo. E nós queremos convidar, então, os casais que ainda não fizeram sua inscrição, que o façam o quanto antes possível. Nós temos preparativos para fazer, compromissos para preparar esse dia para ser especial. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, por favor, faça logo para nos ajudar nos preparativos. Tá? É R$130 por casal, é realmente somente para cobrir custo. E uma coisa, não posso ir, não vai dar, já tem um compromisso, tem uma viagem, não é para mim. Doe um jantar, doe 2 jantares. Nós temos pessoas que ficariam muito contentes se pudessem estar aqui e elas não podem. Tá bem? Deus os abençoe. Débora. Boa noite, irmãos. Nós estamos com o propósito de retomar os ensaios do coral infantil.
E para esse propósito se realizar, nós elaboramos então um projeto e nós começaremos a partir de domingo que vem com os ensaios para as crianças de 4 a 11 anos. Então, o primeiro ensaio vai ser domingo que vem, às 17 horas, aqui na nossa igreja. Eu gostaria de convidar todas as crianças nessa faixa etária. Mas lembrar que quem traz as crianças são os pais. Então, eu gostaria de lançar 3 princípios para vocês. Primeiro, compromisso. Segundo, pontualidade. E terceiro, assiduidade. As crianças naturalmente gostam de coro, mas elas não vêm sozinhas. Nós precisamos delas aqui para trabalharmos as vozes, a mensagem e tudo que engloba um ensaio. Então, eu conto com vocês no próximo domingo, 17 horas, aqui na igreja. E peço que vocês estejam orando por isso, porque nós queremos que Deus confirme a obra das nossas mãos e que as crianças, através da música, elas possam aprender e levar a palavra de Deus. Obrigada. Faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Vocês estão nessa? Muito bem. Procure saber mais, vai ter um cartãozinho, um panfleto na saída, procure saber. Nós, como membros da sociedade, precisamos trabalhar ativos para o bem-estar dela, da sociedade, né? Então, procure saber no folhetinho que você vai receber na saída, tá bem? Vamos cantar, vamos adorar a Deus.
Gostaria de convidar as nossas crianças para que venham aqui, junto com a equipe do culto infantil, para que nós pudéssemos orar com elas, para elas serem encaminhadas para o seu local de culto. Então, as crianças, a equipe do culto infantil. Peço ao David que venha aqui à frente também para orar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer porque as crianças estão aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra, para terem culto na linguagem delas, para que elas possam ter o crescimento espiritual tão desejado por nossos pais, tios e avós. Então, seja abençoando a equipe, os capacita e que sejam cheios do Espírito Santo nessa obra. Isso que nós pedimos e agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Pastor, queria pedir para o pastor vir aqui à frente para dar 2 palavras para a igreja. Paz e graça, irmãos. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Trago uma expressão de gratidão da Igreja Cristã Evangélica em Santana. Hoje, por volta das 17 horas, tivemos uma muito abençoada assembleia para a eleição do novo pastor. Temos um pastor eleito ali. Ele vai tomar posse, se Deus quiser, no dia 2 de junho, primeiro sábado do mês de junho. Ore pelo pastor Leandro, que foi eleito ali em assembleia legítima, alegre e edificante. Tá bom? Trago o nosso abraço. Meus irmãos, sexta-feira, dia 2, a dona Beth vai ser internada para uma cirurgia reparadora, e eu quero confiar os cuidados de Deus essa cirurgia. Orem por ela como nós oramos da primeira etapa. Essa agora é mais delicada, mais simples, menos delicada. Mas é cirurgia e é no cérebro, né? Na parte externa do crânio. Orem para que Deus possa conduzir. O projeto do médico é que no dia 2, às 11 horas, ela seja internada e às 15 horas a cirurgia. Não sabemos o tempo, mas eu estarei mantendo vocês informados. Se Deus quiser, teremos uma médica conosco lá dentro para nos informar e eu passarei para vocês. Ela deve ficar uns dias na UTI por conta do dreno, mas tudo tranquilo. Ela deve ir para casa, acho que domingo, segunda-feira, se Deus assim quiser. Tá bom? Domingo nós teremos a Santa Ceia, se Deus quiser. E sexta-feira temos um tempo de oração. Não quero chamar de vigília. Tempo de oração. E esse tempo de oração vai ser exclusivamente para a família. Só sobre família. Se você quer se juntar a mim, venha. Tá bom? Venha só orar. Não vamos cantar louvores, não teremos pregação. Vamos fazer o quê? Orar. Orar. Orar por famílias. Pela paz, pela harmonia, pela direção de Deus sobre família, pelos filhos dos filhos, por família. Só isso, a minha proposta é essa. Se tiver 2 pessoas, seremos 2 orando. Se tiver 20 pessoas, seremos 20 orando. Se tiver uma só pessoa, estarei eu orando. Não tenho nenhum problema de orar sozinho. Nenhum problema. Como não tenho nenhum problema de orar com 500. Nenhum problema. É só um convite para vocês, tá? Se vier pouca gente, será no meu escritório. Se vier mais gente, vai ser na sala de cima. Se vier muita gente, vai ser aqui. Se vier mais gente ainda, faz na praça. Ali para fora, chama a gente, tá bom? Vocês estão convidados. É só um convite para orar por família, tá certo? Nicolas,
aceitou o convite para estagiar conosco. Nicolas é um seminarista do 4º ano. Ele estará conosco a partir do dia 8 de julho, passagem comprada. Ele vai ficar conosco até o dia 31 de julho. E, a princípio, foi nos dado a ideia de que ele ficasse com as nossas famílias. Mas depois, ventilando a ideia da Beth, inclusive, muito melhor que ele fique no apartamento do profeta. Ele vai ter mais privacidade, vai ter tempo de oração, tempo de estudo, vai estar aqui mesmo junto comigo todas as manhãs. Então, o que nós estamos precisando? Que vocês o recebam para um lanche, para um almoço, para um jantar. Não é porque ele vai precisar disso. É que nós vamos precisar conhecê-lo e ele conhecer a nós. Ele não sabe que ele está vindo com a proposta para ficar para o próximo ano. Eu não falei isso para ele. Ele está vindo como um seminarista em estágio. Ele pediu para vir estagiar numa igreja como a nossa, a igreja mais conservadora. Ele é muito conservador, muito. Conversei com os jovens gostaram desta ideia. E parece que já houve um entendimento entre a vontade do Senhor e a nossa vontade. E eu quero agradecer a Deus por isso. Então, dia 8, o seminarista Nicolas chega. Se Deus assim quiser, nós faremos um convite posterior para ele. Se for da vontade de Deus, se os jovens assim entenderem também, se o conselho assim entender, a gente vai caminhar nesta linha. Mas aí, alguns presbíteros já me procuraram. Olha, eu quero que ele vá jantar lá em casa. Quer que eu vá almoçar? Eu vou fazer uma escala. Tá joia? Para não sobrecarregar ninguém. Não é necessidade financeira. Não, é necessidade de comunhão, de conhecimento. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria chamar a Beth aqui para nós orarmos por ela. Hoje a Priscila passou uma informação para a gente, pedindo oração pela filhinha dela, a Ayla. Parece que ela passou bem mal, não conseguiu dormir à noite e hoje cedinho ela viria para a igreja e não veio porque foi para o hospital e ficou com a criança até uma certa hora. Orem pela Ayla. Por favor, apresente a Ayla, filha da Priscila. Tá certo? Quero convidar o presbítero Roberto que vem aqui à frente, por gentileza. Ore pela Beth, por esse tempo de cirurgia que ela terá, confiando aos cuidados do Senhor. Agradeço o Guedes pela sensibilidade em liberar para a gente. Senhor amado Deus, nós estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo, ó Deus, diante do Senhor, rogando a Tua bênção, engrandecendo o Senhor, adorando o Senhor. E nesse momento queremos colocar a vida de Dona Beth em Tuas mãos, ó Deus. Colocamos no Seu altar, agradecidos pelo que o Senhor já fez na vida dela. Aqui foi testemunhado em toda a igreja, ó Deus, com gratidão do Teu povo. E pedimos que o Senhor cuide dela, Deus. Abençoa seu coração, sua mente, seu espírito, ó Deus. E que o Senhor cuide de todos os detalhes dessa cirurgia, para que possamos alegremente, ó Deus, recebê-la de volta o quanto antes, ó Deus. Abençoa também o pastor, abençoa seus filhos, ó Deus, seus netos, toda a família, Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Evangelho de João, no seu capítulo 8. Eu vou ler do versículo 31 ao 36. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. João, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter a oportunidade agora de ser conduzidos em louvor e adoração pela família Custódio. Vou pedir para que eles coloquem aqui à frente e nos dirija a Deus em louvor e adoração. A bênção de ser do povo de Deus é que a família ela é expandida. E Deus é criativo, né? Ele fez um degradê aqui hoje nos custódios. Temos todos os tons, os das 8 da manhã às 10. E é maravilhoso adorar o Senhor. O Nicola está nos abençoando, a Kátia, o Álvaro está ali também. Essa é a nossa família, gente. Custódio, Asten, Nogueira, de Cristo, Silva, Rocha, Pereira, é nós, família de Deus. E nós vamos adorar ao Senhor juntos agora, se você puder, se coloque de pé. E nós vamos cantar ao Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Então louve seu nome para sempre. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Louve, exalte ao Senhor. Então louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Então louve seu nome para sempre. Esse Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus grande. Não
não é a gente que se sacrifica, Ele se sacrificou por nós. Venceu a cruz, ressuscitou, Deus poderoso. E nós vamos adorar agora com esse louvor. Quão grande é o meu Deus, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Como o coral vai nos abençoar daqui a pouco com esse louvor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações, Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. E três se formam em um Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. nome sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande. Quão grande é o meu Deus.
misericordioso. Tirou seu Rubens lá de Cruzilha, uma cidade não sei as onde, encontrou com a Dona Luísa, levou eles, atraiu até Cristo. E hoje ele pode ver o que o salmista diz, que verás os filhos dos filhos, os irmãos agregados dos filhos e a paz no meio do povo de Deus. Ele quer isso, que sejamos um. Sexta-feira não é a Beth que vai entrar na cirurgia. É uma igreja inteira que vai estar lá dentro. Ninguém vai entender o movimento dentro daquele centro cirúrgico. Porque uma família vai estar de joelhos diante do Pai. Como pela Ayla. Somos um. Somos um. Que o Senhor faça você ter essa segurança de pertencer ao povo de Deus. Nós somos um. Nós somos um. O coral nos edificou com o primeiro louvor. A glória do Senhor. A glória do Senhor está na unidade dos seus filhos. Porque Jesus falou que é quando a gente se torna um, que o mundo reconhece que foi o Pai que o enviou. Não é quando a gente canta, não é quando a gente toca, não é quando a gente prega. É quando a gente se torna um. Então que o Senhor nos abençoe nesse momento, em todo esse louvor. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai, edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais. Somos dois ou mais. Em teu nome ali, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. E toda a glória é de Cristo. A honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, e tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, a ti a honra.
ti a glória, e todo domínio está em tuas mãos, e tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, Glória ao Filho na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. E toda a glória é de Cristo, que somos o corpo. Somos o corpo de Cristo, a Ele toda a glória. E toda a glória é de Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. E nós vamos ter agora um interlúdio. Do almoço de sábado. Vai ser muito especial os teens servindo o Ministério da Maturidade. E vai ser muito especial porque isso dá oportunidade das gerações que semearam ver as suas colheitas. Eles estão aqui, nós estamos aqui porque vocês foram à frente pavimentando esse caminho. E agora nós queremos honrá-los e servir vocês. Então, conversa com a dona Deise, com o seu Arnaldo, faz a sua... Não sei qual que tá. E nós vamos agora preparando para a palavra que o Senhor separou para nós nessa noite e pedir que o Senhor nos renove em sua palavra. Então, aproveita esse momento para acalmar o coração e colocar diante do Senhor a sua vida, e porque a palavra ela é poderosa, né? Ela é o próprio Senhor. Ele é o verbo, ele é a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus nos renove, tanto como igreja, como individualmente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me,
teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Após declararmos a glória do Senhor, a sua santidade, a sua grandiosidade, basta somente nós nos dobrarmos diante dele e falar: renova-se. Renova nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Nesse momento nós vamos então ouvir o Senhor falar conosco. E Deus quer falar alguma coisa ao seu coração para renovar, para trazer uma novidade de vida. Peço ao irmão Jonas, que vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós vamos orar por ele e por nós, para que recebamos a palavra do Senhor com alegria. Bondoso Deus, na tua presença, nós realmente reconhecemos a tua glória, o teu poder. Reconhecemos, ó Deus, que somos dependentes do Senhor, carecemos do Senhor, do seu agir em nós, e por isso nós te buscamos, Senhor, querendo que o Senhor mesmo faça a obra, querendo que o Senhor mesmo faça a transformação, querendo que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado. Nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor agora, e que o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, trabalhe nos nossos corações e nas nossas mentes. Nós oramos, Senhor, por Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. A Tula, um abraço para toda a igreja. Ela está ainda com dificuldade para frequentar os cultos, mas acompanha pela internet e deseja ardentemente estar conosco aqui. O corpo. Bênção. Imagina quando a família toda puder vir cantar com a gente, né? É maravilhoso. O texto que foi lido, o Senhor Jesus fala sobre ser livre. Será que alguma coisa pode me tirar a liberdade? E tirando a minha liberdade, pode tirar a liberdade da minha família? A ideia do mês de maio, proposta pelo nosso pastor, é que a gente pense em família, ore em família, fale sobre família. Mas é possível o homem ficar preso em alguma coisa e afetar a sua família, levar a sua família a essa prisão? Eu queria pensar com os irmãos esta noite na história de Jacó. Uma história grande, mas a gente vai ler alguns trechos apenas da história de Jacó que revelam isso. Situações
em que uma determinada circunstância leva toda a família a ficar presa. Eu queria que os irmãos abrissem comigo aqui em Gênesis capítulo 28, onde praticamente começa aqui a jornada de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos de 1 a 3. Gênesis 28. Para dar um pano de fundo, algumas pessoas não se lembram da história de Jacó. Jacó foi filho de Raquel e Isaac. Isaac, filho de Abraão, a quem Deus fez a promessa de fazer dele uma grande nação. E sua mãe recebeu a visita do Senhor e disse que ela tinha 2 filhos dentro do ventre, 2 gêmeos, e o mais jovem seria superior ao mais velho. O mais velho seria servo do mais novo. E depois de um tempo, eles adultos, então teve aquela conspiração da mãe de Jacó, mentindo para Isaac. Isaac manda Esaú ao campo caçar para fazer uma comida saborosa para ele, porque ele sabia que estava chegando a hora dele partir. Ele ia então abençoar o filho mais velho, Esaú. Então, a mãe dos 2 gêmeos, percebendo isso, arquitetou aquele plano. Falou, não, você vai se vestir com as roupas do seu irmão e vou colocar pele de carneiro nos seus braços e você vai se passar pelo teu irmão. E fizeram isso. E a mentira deu certo. Isaac foi enganado. Então, ele abençoou o filho mais moço, que era Jacó. E então Esaú não pôde ser o representante da família, aquele que daria continuidade à aliança. Considerando que a promessa de Deus não precisava da intervenção da mãe de Jacó. Esse foi o contexto. E aí, então, criou ódio na família e ele foi ameaçado de morte. Então, a mãe dele, temendo isso, pediu para ele ir para Padã-Arã. E então começa aqui o versículo 28 com a instrução de Isaac para o seu filho. Versículo 1 do capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus poderoso, todo-poderoso, te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Então aqui ele despede seu filho então para essa terra distante, onde a mãe dele tinha vindo. E Labão era tio de Jacó. Depois, vamos ler aqui o versículo 29. Aqui então, Jacó chegando lá, essa terra distante. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Então, Jacó partiu como o pai dele tinha ordenado, aconselhado ele a fazer. Depois, do versículo 11. Então, aqui o encontro de Jacó com a filha de Labão, sua prima, Raquel. Versículo 11. Feito isso, o que ele tinha feito? Ele tinha aberto o poço e dado de beber às ovelhas, porque Raquel era pastora. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Encontrou a família que ele procurava. Então, essa história, um trecho da história de Jacó, que envolve a família de Jacó. Então, essa noite eu queria pensar com os irmãos 4 princípios ou 4 circunstâncias que podem aprisionar a nossa família. 4 circunstâncias. Primeiro,
a prisão dos pais. Segundo, a prisão do pão. Terceiro, a prisão da paixão. E em quarto lugar, a prisão da prole. Ao longo da história de Jacó, a gente percebe que essa família ficou presa por causa desses 4 assuntos principais, circunstâncias principais, que prenderam essa família e não deixou essa família ser aquilo que Deus planejou para que ela fosse. Então, a prisão dos pais. Vamos ler aqui um trecho do capítulo 31, versos 14 e 15, do capítulo 31. A prisão dos pais acontecendo nessa família. Capítulo 31, verso 14. Então, responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Aqui nós percebemos a prisão que Labão submeteu suas filhas. Ficaram presas. Ao invés dele trazer, abençoá-las como uma herança, com alguma coisa que elas pudessem tirar proveito, aconteceu ao contrário. Elas se sentiam como vendidas. Foi negociado. Quando Jacó chegou à casa dele, Jacó fica 30 dias na casa do tio, e ele era trabalhador, porque quando ele chega a essa terra, ele vê o poço e vê as ovelhas, ele fala: o que essas ovelhas estão fazendo aqui? Elas não deveriam estar no campo pastando? Dá água de beber e leva as ovelhas. E aí os pastores responderam: nós não podemos, porque aqui nós esperamos que todos os rebanhos cheguem para a gente poder descedentar as ovelhas e depois nós vamos para o pasto. Então Jacó era um homem trabalhador. Jacó entendia de criação de ovelhas e carneiros. Então ele vai e ele trabalha lá esses 30 dias para o seu tio, e aí o tio chama ele e fala: olha, você não pode trabalhar para mim de graça? Então o que você quer para você continuar trabalhando comigo? E aí então Jacó faz a proposta para ele, fala: olha, eu trabalho para o senhor 7 anos, e o senhor então me dá a sua filha mais nova, Raquel, para que eu me case com ela, para que ela seja minha esposa. Esse era o plano. Então Labão aceita a proposta de Jacó. Jacó trabalha os 7 anos então para ele, só que na noite de núpcias ele leva a filha mais velha, Lia. Então nesse momento, o que Labão faz? Labão coloca uma algema em Jacó e Lia. Uma prisão. Uma prisão. Uma herança que ela recebeu do pai, que naquela época não se podia negar. E Jacó também ficou preso, porque no outro dia ele acorda e fala: o que o senhor fez? Não é essa minha noiva, é a Raquel. E o homem, por ganância, fala: calma, eu vou te dar outra, desde que você trabalhe para mim mais 7 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse homem prosperava por causa de Jacó. Jacó trouxe prosperidade para ele, riqueza para ele. O rebanho começou a aumentar. E aí então Jacó aceita a proposta e trabalha mais 7 anos. E recebeu então Raquel por amor. Então, uma prisão que foi recebida do pai delas. Jacó ficou presa a 2 mulheres. O pai dele só teve uma esposa. Isaac só teve uma esposa, só Rebeca. Abraão só teve uma esposa, Sara. E teve lá uma confusão depois com a escrava, Agar, por causa da mulher, que aconteceu também aqui na história de Jacó. A história se repete. Por isso é uma prisão. Porque aquilo que acontece com um tende a acontecer com o próximo, se não tiver uma reação no meio desse processo. Isso aconteceu com ele. Olha só, a herança. E é interessante que heranças, elas podem ser positivas ou negativas. Às vezes nós recebemos um carro de herança, uma casa, um terreno, mas nós recebemos muitas heranças que
acabam sendo maldição. É o caso aqui. Aconteceu também com Jacó. Jacó recebeu dos pais aquela confusão que tinha lá da mãe, do pai, passou para ele, e ele então teve que fugir de lá por causa da mãe dele. Ele recebeu uma herança terrível da mãe, porque a mãe não pôde confiar no Senhor, na promessa do Senhor. E ela então mentiu e fez ele mentir para o pai. Ele então também ficou preso a essa prisão que os pais às vezes passam para os filhos. Olha só que interessante. Outra prisão que elas receberam do pai. Em Gênesis 31, 19, diz assim, ó: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Herdou a idolatria do pai, da família. Então ela começou a acreditar que estátuas feitas por mãos podiam abençoar a família. Uma herança terrível que ela recebeu. E muitos têm recebido a herança da religião dos pais. Uma viagem missionária que nós fizemos com Asa de Socorro entre os ribeirinhos. E então a missionária perguntou para um jovem, falou para ele, qual a religião que mais leva as pessoas para o inferno? Ele pensou, olha, eu não sei. Ela falou, a religião dos pais, porque é dele, não é a tua. É verdade. Às vezes nós seguimos a religião dos pais. É preciso tomar uma atitude para quebrar essa herança. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que recebeu uma herança quando ele tinha 8 anos de idade. Tinha pai, tinha mãe, vivia numa casa, uma família que servia ao Senhor. E quando ele tinha 8 anos de idade, o Senhor levou o pai dele embora. Então ele herdou uma tragédia que ele não teve culpa, não teve escolha e nem responsabilidade sobre isso. Isso mudou a vida dele e da sua irmã para sempre. O Senhor levou o pai. Uma herança que ele recebeu. Não tem como reverter isso. Tem como reagir a isso, mas não tem como reverter uma herança dessa. Às vezes nós recebemos uma herança religiosa, às vezes recebemos uma herança social, às vezes nossos pais não são bem vistos em alguma parte, e aí nós também não somos bem vistos por causa do sobrenome. Eu já passei por isso, já senti essa herança. Herança de dívidas, às vezes o pai morre e deixa a família na miséria, endividada. Herança de vícios, pais alcoólatras ou usuários de drogas, viciados em jogos, heranças que nós recebemos, que se torna uma prisão para a pessoa que recebeu e também atinge a família. Você recebeu alguma herança que te prende até o dia de hoje? Herança do pai, da mãe, que te prende, te deixa preso, você não consegue sair disso. Passa dia e passa a noite, e isso assombra, né? É a assombração. Aquilo que traz assombro. Medo, às vezes, de dar um passo, de tomar uma decisão, por causa da herança que nós recebemos dos pais. Então, primeira lição, a prisão dos pais, que acontece na história de Jacó. A segunda lição, a prisão do pão. Acredite, o pão pode prender o cidadão, o homem de Deus, e prender também a família. Capítulo 30, verso 29. Olha que interessante. Capítulo 30, verso 29. Jacó, então, conversando com o seu sogro. Depois que venceu os 14 anos, 7 anos para a filha mais velha, 7 anos em troca da filha mais nova, e aí então ele chama o sogro para conversar. Fala, olha, agora eu preciso de um salário. Olha só o versículo 29 do capítulo 30. Disse-lhe Jacó, tu sabes
como venho te servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? A prisão do pão, a preocupação de Jacó. Olha, eu tenho te servido e o Senhor, por minha causa, tem te enriquecido, mas eu estou trabalhando para você e para mim, e para minha casa. E é interessante que no capítulo 28, quando Jacó começa a jornada, ele ora ao Senhor, e aí ele fala assim: se o Senhor me der pão, roupa, o que comer, o que vestir e paz para que eu volte à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então a gente percebe uma diferença entre a oração dele quando era solteiro e agora a petição dele quando casado, pai de família. É diferente. Enquanto solteiro, eu me preocupo comigo mesmo. Eu como, eu vou no restaurante, como e está tudo certo. Mas se eu tenho família, então não dá para fazer isso. Se a minha família não puder ir no restaurante, então não vai ninguém. É diferente. O peso é diferente. E às vezes o pão, a preocupação com o pão, com as necessidades que nós temos, nos prendem. Nós às vezes trabalhamos demais, estudamos demais, nos preparamos demais, fazemos coisas demais com a preocupação do pão. Jacó ficou mais 6 anos lá, por causa do pão, para ele fazer alguma coisa para sua casa. E às vezes nós fazemos isso. Trabalhamos. Às vezes nós mudamos de uma cidade para outra, de um país para o outro, por causa do pão. Foi o que aconteceu com Jacó. E é interessante que na conversa entre eles, então Jacó propõe para ele o seguinte, fala: olha, você não vai me pagar nada. Tudo que for salpicado, malhado, será esse o meu salário. Então tudo que nascer, que for pintado de branco, então será meu. E aí então Labão concorda com ele, eles fazem esse acordo. Mas aí, o que ele fala? Então eu vou pegar o rebanho e vou separar. Tudo que for malhado, salpicado, listrado, vai ser meu. O restante é do Senhor. Combinado? E Labão fala, combinado. E aí Labão chama os filhos dele e fala assim: olha, peguem todo o rebanho e levem para 3 dias de viagem daqui. Todo o rebanho. Ou seja, aquilo que era de direito de Jacó, ele roubou. Levou para longe. E outra razão, se os salpicados, malhados, longe, como que essas aqui ia conceber? Assim. E aí, então, em cima de um golpe, o que Jacó faz? Ele planeja outro golpe. Ele tinha uma superstição, que eu não sei de onde veio essa superstição, ele pega varas e descasca e faz listas nessas varas. Na cabeça dele, ele ia mostrar essas varas nos lugares onde o gado bebia água. Então, eles iam conceber listrados, salpicados, malhados. E ele faz isso. E não é que o negócio deu certo? Deu certo. Começou a nascer e o texto diz que o rebanho virou para os salpicados, malhados e listrados. Que coisa, né? Mas não foi por causa dele. Não foi por causa dele. Versículos 4 a 8 do capítulo 31. Aliás, vamos ler só o versículo 8 do capítulo 31. Olha só que interessante. Aliás, o 7. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos, todos davam listrados. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Não era a superstição de Jacó, era o Senhor. Era o Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente pode tirar para a nossa vida.
porque não é onde eu vou, não é para quem eu trabalho, não é a minha profissão. É o Senhor. É o Senhor. Não é. Não é o que eu faço, não é a minha habilidade. Não é fazer o que as pessoas fazem. Olha, faça isso, o teu negócio vai vingar. Faça aquilo, o teu negócio vai dar certo. Não é isso. Não é. O Senhor. Jacó entendeu isso e ele testemunha dizendo: Deus tirou o rebanho do teu pai e deu a mim. Deus apareceu em sonho e falou para ele, falou: olha, não é por causa da tua superstição que está nascendo salpicados, malhados, listrados. Não é isso. Sou eu. Porque eu vi a injustiça do teu sogro. Tive uma experiência há uns 15 dias. Eu fiz um contrato mal feito com um cliente e meu coração ficou muito apertado, porque eu mandei uma conta para ele, ele mandou outra conta para mim. Metade do valor. Eu caí de joelho e falei: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu trabalhei nisso. Não é justo, não é certo o que esse homem está fazendo. E orei, continuei orando, e eu preparando essa palavra, então, caiu para mim esse texto, e eu li aquilo, eu falei: louvado seja Deus. E adivinha só, chegamos num acordo, nem tudo para ele, nem tudo para mim. Partimos no meio, falei: olha, está tudo certo. Eu fiquei muito feliz de ver o Senhor se manifestar no meio disso. Não é por causa do meu trabalho, nem do meu esforço, mas o Senhor. Jacó entendeu isso, que o Senhor. Essa tem sido uma luta na tua vida, a luta pelo pão, que nos aprisiona, às vezes defendendo o pão, as nossas necessidades, e às vezes defendendo a necessidade dos nossos filhos, pensando no futuro deles. Isso nos aprisiona. Às vezes deixamos de estar com os irmãos, deixamos de participar da vigília, da ceia, do culto, pelo trabalho. Nunca, na minha opinião, nunca se trabalhou tanto como agora. Nunca se estudou tanto como agora. Nunca. Quanto mais tecnologia nós temos, mais nós trabalhamos. Mais nós trabalhamos. A escravidão do pão, a prisão do pão. Prendeu Jacó e prejudicou a sua família. E também pode nos prender e prejudicar a nossa família. Isso aconteceu também na família de Abraão e de Isaac. Eles tiveram que mudar de um lugar para o outro por escassez de alimento. A prisão do pão. Então, em primeiro lugar, a prisão dos pais. E segundo, a prisão do pão. Em terceiro, a prisão da paixão. Capítulo 29, verso 18. 29, 18. A terceira prisão de uma família, a prisão do pão. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. 7 anos de serviço ao sogro por causa de Raquel. Depois, olha só, o versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Pareceu poucos dias, mas não foram. Muito tempo. 7 anos. Os jovens, né? Já pensou? Trabalhar 7 anos de graça? Por amor a alguém? Congelar 7 anos da sua vida por causa de um casamento? É um esforço grande. Capítulo 29, verso 30. Olha que interessante. Verso 30 do capítulo 29. E coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, mais 7 anos preso por causa da sua paixão, do seu amor. Depois, versículo 32. Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu
marido, aí está a prisão. Lia queria filhos, mas não era pelos filhos, não era pelo Senhor e nem por ela, mas porque ela desejava a atenção do seu marido. E depois Raquel fez a mesma coisa. Quis filhos de todo jeito, a todo custo, por causa do marido, porque ela tinha ciúmes da irmã. E depois aconteceu pior. Elas deram às servas, as 2 escravas de cada uma tinha uma serva. E ela deu ao marido para que concebesse filhos e assim trouxesse o amor do marido para elas. Estavam presas a Jacó, esperando em Jacó a satisfação do seu coração, porque queria o marido. Isso porque a prisão que foi proporcionada pelo pai Labão. Prendeu as filhas nesse arranjo amoroso, que eram com 2, depois 4 pessoas, 4 mulheres e um homem, e depois os filhos dessas mulheres tinha diferença no tratamento em casa. Ela disse que a Raquel, quando oferece a sua escrava, ela fala assim, para que traga filhos ao meu colo. Então existia uma guerra na família, porque ela não podia pegar os sobrinhos. A prisão da paixão. Uma coisa perigosa. O desejo da carne, de satisfação da carne. Depois teve outra coisa pior. Rúben vai trabalhar e ele encontra mandrágoras. É uma planta. Então, Raquel deseja essa comida e aí ela faz uma troca com a irmã. Me dê aí o que o seu filho achou. E aí ela fala assim, mas você já me roubou o marido, agora vai me roubar o que o meu filho achou? Não, eu vou te alugar o marido, para que ele durma com você essa noite. Aí ela entregou na hora. Entregou na hora. Coisa. Meu Deus. Como que alguém pode fazer isso? E faz. E hoje em dia nós fazemos parecido com isso. Por quê? Porque o nosso casamento precisa ser apimentado, a nossa relação precisa ser avivada. E às vezes nós buscamos as coisas que as pessoas fazem no mundo e queremos encaixar isso dentro de um casamento de pessoas que servem ao Senhor. Não cabe. Não cabe. Meu casamento não é para a minha glória, meu casamento é para a glória dele. E essa família não entendeu isso. Não entendeu isso. Não entendeu. Porque nada, nem ninguém pode trazer satisfação ao meu coração se isso não vier do Senhor. Não satisfaz. Lia teve 6 filhos. Não adianta. Não adianta. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Uma pesquisa feita na Inglaterra, 2016, revelou que 56% dos divórcios estava ligado ao consumo de pornografia. Isso não é um dado mundano, porque os crentes estão embutidos nisso aqui. E o número de divórcio entre os evangélicos já é maior, considerando o percentual, do que os de fora. Então, a prisão da paixão é real na vida daqueles que servem a Deus também. E não somente a pornografia, mas toda forma de porneia, de impureza, aquilo que Deus determinou que não deve fazer parte do leito sem mácula, ele pode levar a família à prisão, vicia a pessoa, cria comparações irreais baseados num show, porque as pessoas fazem um show, um espetáculo, e quem assiste isso então vai imaginar que aquilo ali é uma coisa real, mas não é. Não é. É comprado, é pago para fazer aquelas coisas. Isso não é realidade. Então, nisso tudo, existe traição, adultério. Isso destrói a comunhão com a família.
a esposa com o marido. A comunhão é destruída, destrói a comunhão com os filhos, a comunhão com a igreja e a comunhão com Deus. Nós não podemos seguir o caminho que o mundo segue, o curso que o mundo segue. Muitas pessoas da área da sexologia dão conselhos para que seja usado aquilo que o mundo usa, porque é o que eles conhecem. É o que eles conhecem. Um texto, não precisa abrir. Olha o que diz o Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo é usado de maneira errada, porque dá a entender que tudo o que eu desejar eu vou receber. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: aquilo que vai trazer satisfação ao teu coração é o Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, se eu tiver uma casa simples, Salmo 37, 4 e 5. Se eu tiver um carro simples, Salmo 37, 4 e 5. O Senhor vai me dar satisfação com aquilo que Ele me deu. É assim. É assim que funciona. Não é com o desejo de ter coisas que o Senhor vai me dar, porque coisa não traz satisfação para ninguém. A família de Jacó percebeu isso, sofreu isso. Então o Senhor é que traz satisfação ao meu coração. Salmo 4, verso 7 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mais alegria me puseste no coração. É o Senhor que põe a alegria do meu coração. Não é a minha esposa. Não é. Ela não tem esse poder. Deus, o Senhor, pode usar a minha esposa para trazer alegria ao meu coração. Ele pode usar os meus filhos para trazer alegria ao meu coração. Mas não são eles que fazem isso. O Senhor. Porque tem gente que tem dinheiro, tem esposa, tem filho, tem carro, tem tudo, e está tomando antidepressivo. Não tem alegria. Que a alegria vem do Senhor. É Ele que alegra o meu coração. Primeiro, a prisão dos pais, a prisão do pão, a prisão da paixão. E, em quarto lugar, a prisão da prole. 34, versículo 30. Capítulo 34, versículo 30. Esse episódio aqui, do capítulo 34, Diná, uma filha de Jacó, a única filha que ele tinha, ela sai para ver as moças do lugar. Então, um rapaz chamado Siquém violentou a moça. Então, a notícia chega para Jacó, o pai do rapaz e o rapaz vão até a casa de Jacó para conversar com ele, e os filhos estão trabalhando. Eles falam: nós vamos resolver isso quando meus filhos chegarem. Então, Jacó dá honra a seus filhos, esperando os filhos chegarem para tomarem a decisão do que eles iriam fazer. Então, fizeram um pacto, uma aliança entre eles. Falaram: olha, os filhos de Jacó, nós só podemos deixar, porque o Siquém diz que ele era o rapaz mais honrado da família. Eu queria conhecer os irmãos. E aí ele quis casar com a moça. Ele gostou dela, ela era bonita, com certeza, gostou, ele queria casar com ela. E aí eles falaram o seguinte: nós só podemos casar com você, permitir o casamento, se toda a cidade se circuncidar. E aí eles toparam: então nós vamos fazer isso. E eles então circuncidam todos os cidadãos, os homens da cidade. Mas então Simeão e Levi, eles, no terceiro dia, quando a crise era maior, né, infecção, dor e tudo mais, eles não podiam portar a arma. E eles invadem, dois filhos de Jacó, invadiram a cidade, mataram todos os homens. Levaram cativo as mulheres, os filhos, e roubaram o rebanho deles. Então, aí, aqui o versículo 30, Jacó falando com os filhos dele. Então, disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Então Jacó
Fala, olha, vocês trouxeram uma maldição para a nossa família. Ele honrava os filhos, mas os filhos não honrou. E depois esse episódio vai acontecer de novo, no capítulo 37, quando os irmãos conspiram contra José. Nós conhecemos bem a história de José. Eles tramaram a morte de José, venderam José como escravo, pegaram a roupa de José, mergulharam no sangue de um bode, entregou para o pai e falou, essa não é a roupa do teu filho? Que maldade! É possível imaginar um filho fazer isso com um pai? A dor daquele homem, pensando que o filho tinha morrido? É crueldade demais o que eles fizeram. Às vezes nós pais ficamos na prisão, sofrendo por causa dos nossos filhos. E às vezes nossos filhos revelam uma maldade que a gente não consegue imaginar. Uma prisão. Nós queremos proteger os filhos, queremos amar os filhos, queremos que eles se deem bem na vida. Mas nem sempre eles concordam conosco. Aliás, os filhos pensam que sabem mais do que os pais. É uma verdade do nosso tempo. Quando começa aos 11 anos de idade, o filho começa a pensar que ele sabe mais do que o seu pai. Ele vai crescendo, crescendo e começa a discutir com o pai e com a mãe, porque ele acha que ele sabe mais. E se torna uma prisão para toda a família. Essa luta pela prole, proteger a prole. A história da Dona Maria, uma senhora que eu conheci. Ela tinha os filhos se envolveram com traficantes de drogas e ela ficava sabendo, alguém informava para ela que viu os filhos dela indo para tal lugar e ela deixava lá as panelas, desligava o fogão, pegava um pedaço de pau e ia enfrentar os traficantes para livrar os filhos de lá. Isso. A história ainda não acabou, mas os 2 filhos morreram assim. O velório dos filhos dava para ver as balas, eu não sei como falar direito, a munição, a cabeça do filho, coisa mais horrorosa. Aquilo. Não tinha como maquiar aquilo, porque o projétil estava dentro da cabeça do rapaz e ele ficou saltado assim, vários. Ela passou por isso. E ela ficou muito tempo aprisionada por causa dessa tragédia com seus filhos. A prole pode aprisionar uma família. 4 prisões. O que fazer? Diante da prisão dos pais, da prisão do pão, da prisão da paixão e da prisão da prole. O que eu posso fazer? Primeiro, a prisão dos pais. Gênesis 2:24 deixa muito claro, diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Deixa pai e deixa mãe e se une à sua mulher. Então, tudo aquilo que vem da casa do meu pai, eu preciso romper com isso. Porque agora não é mais a casa do meu pai, agora é a minha casa. Então, a herança que meu pai me deixou, de coisas que levam a minha família à prisão, então eu preciso cortar. Botar um fim nisso. Tem coisas que você herdou do teu pai e da tua mãe e que você tenta replicar dentro da tua casa. Que não foi a herança que o cônjuge recebeu. Precisa ser rompido. Por isso nós lemos João 8,36. Depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso quebrar, colocar um ponto final nessa herança recebida dos pais. Segundo, a provisão do pão. Jacó tentou de todo jeito resolver o problema dele com a provisão, com o trabalho, mas não deu certo.
Mas 2 Coríntios 9, 10 diz assim, ó, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Olha que coisa impressionante. Ele não somente dá o pão, mas ele também dá semente. O Senhor faz isso. E depois, Jesus, quando esteve no deserto, Mateus 4, Satanás fala para ele, olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A prisão do pão é o Senhor. É Ele que dá o pão. Davi, Salmo 37, 25, diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Um homem que viveu em cavernas, em desertos, em florestas, em cidades, fugindo do rei Saul. E ele fala que nunca viu o justo mendigar o pão. É um testemunho de que o problema de pão é o Senhor que resolve. A provisão da minha casa é o Senhor que resolve. Eu estive conversando com meu cunhado. Eu falei para ele, eu estive orando esses dias. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço. Não é para que eu tenha sucesso profissional. A minha profissão, ela apenas serve de sustento para que eu trabalhe para Ele. É isso. Decisão que eu tomei. A provisão do pão. A provisão da paixão. O Salmo 37 fala que o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Não é aquilo que meu coração deseja receber, não é isso. É aquilo que seu coração deseja, que talvez você nem saiba o que é. E o salmista diz que Ele vai satisfazer o teu coração. A provisão da prole. Êxodo 20, versículos 5 e 6. O Senhor diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não se prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus, e visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem. Nós não servimos ao Senhor só para nós, servimos ao Senhor para gerações, e nós vemos isso acontecer, porque aconteceu isso com o rei Davi. O rei Ezequias estava doente, e o profeta Isaías vai falar para ele que a doença era para a morte. E daí ele saiu, e então o rei ora, e Deus fala para o profeta voltar. Ele volta e fala assim, o Senhor viu o teu choro e ouviu a tua oração, e Ele vai te curar. E ninguém vai dominar essa cidade, vai entrar nessa cidade de Jerusalém, por amor a meu servo, teu pai Davi. Por amor ao pai, o Senhor curou a doença dele e não deixou a cidade. Por isso nós servimos a um Deus que faz aliança conosco, e a nossa aliança atinge as gerações. Cada filho vai ter que responder por si. Sim. Mas a palavra diz que o Senhor sempre vai tratar nossos filhos com misericórdia e com bondade. O problema da prole é a aliança com o Senhor. Dito isso, Jacó não sabia, ou ele não se lembrou da aliança. Por isso ele sofreu tanto com a perda, a morte de José, com a ida para o Egito. Sofreu muito. Mas ele não conseguia enxergar para onde ele estava indo, para onde o Senhor estava conduzindo. E às vezes nós sofremos também na nossa caminhada porque nós não conseguimos enxergar para onde o Senhor está nos levando. Eu quero te convidar, primeiro, a
refazer a sua aliança com o Senhor, renovar a sua aliança com o Senhor. Você já tem uma aliança com Ele, então que você renove essa aliança, entendendo que o Senhor é aquele que nos liberta da prisão. Prisão dos pais, aquilo que veio da nossa família, prisão do pão, das nossas necessidades, da paixão, aquilo que a nossa alma anseia, e da prole, nossos anseios, preocupações com os nossos filhos. Tudo isso se resume na aliança com o Senhor. Aliança de sangue, aliança eterna, que nós fazemos com o Senhor, em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a renovar essa aliança com o Senhor hoje e colocar nessa aliança a sua confiança para resolver essa prisão que nós vivemos na família. E se você também não teve ainda, não fez essa aliança com o Senhor, eu quero te convidar a fazer isso. Você aceita esse desafio, então eu quero que você fique de pé. Eu vou pedir ao pastor para orar por nós, para que o Senhor nos fortaleça nessa aliança, para que sejamos libertos dessas prisões, nossas famílias, em liberdade dessas prisões, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, a quem pertence a glória, a quem pertence essa igreja, a quem nós pertencemos. Temos contigo uma aliança e por Tua causa essa aliança é sustentada e renovada. Nós somos a parte fraca, a parte frágil desta aliança e recorremos ao Senhor para que esta aliança seja sustentada e renovada. Nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, e nos rendemos diante do Senhor, suplicando que a graça do Cordeiro seja dispensada sobre nós, renovando assim a aliança que temos com o Senhor e um com o outro em nossa casa. Sustenta, ó Deus, a nossa família e renova a aliança de amor que nós temos entre nós e juntos com o Senhor, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos ouvir novamente o coral.
No primeiro texto que lemos em João, quando Jesus fala, né, que conheceres a verdade vos libertará, os judeus, como? Nós somos filhos de Abraão? Que história é essa? Mas Jesus estava falando que o pecado pode nos aprisionar. A palavra do Senhor foi trazida ao nosso coração. Antes dela, nós falamos: renova-me, Senhor. Procure saber daquilo que está lhe aprisionando e se coloque diante do Senhor. A verdade liberta. O Senhor Jesus liberta. Amém? Eu quero convidar o pastor para vir aqui trazer a bênção apostólica. Queremos dizer à igreja, a dona Beth, que nós estaremos orando pela senhora. E novidades, informações, né, nós estaremos utilizando os canais oficiais da igreja, o WhatsApp, para levar as notícias aos irmãos. Tá bem? Pastor, nos dirija a Deus em oração, traga a bênção. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor abençoe a tua casa. Amém. Abençoe a obra de tuas mãos. Oh, abençoe o lugar onde Ele te colocou. E ali Ele te faça crescer. Amém. Que você seja instrumento de bênçãos e de paz para o povo do Senhor. Oh, Pai querido. Que Ele te faça crescer na fé. Abençoe a tua mesa com provisão. Que haja nos teus relacionamentos alegria e paz, contentamento e satisfação. O Senhor abençoe os teus filhos e os filhos de teus filhos. O Senhor te guarde do que é mal e te sustente onde Ele te colocou. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Podeis assentar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. E eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.
a vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, será realidade do